2, 3 pessoas. Isso, abraça sentando. Ou melhor, senta abraçando. E no vídeo de hoje tem Maria Cândida conversando com Luciana Gimenez e adivinha do que elas estão falando? Será que elas estão reclamando que a idade chegou e elas não têm o mesmo tratamento que elas tinham nos velhos tempos? É exatamente isso. Esse é um assunto que essas duas aí gostam muito de conversar e quando as duas se juntam na mesma entrevista para falar sobre esse assunto, é como se elas se tornassem como se fosse uma espécie de Megazord da reclamação. Um super saiyajin do arrependimento. E claro, sempre colocando a culpa nos homens. Como assim que os caras não chegam mais como nos velhos tempos? Elas exigem explicações. Eu já fiz até um vídeo recentemente com a Luciana Gimenez falando sobre isso também, faz parte da mesma entrevista, e esse vídeo de agora é mais dedicado a Maria Cândida, grande sucesso da televisão, só que infelizmente você vai reparar que eu cometi um pequeno erro que ao invés de falar Maria Cândida, durante o vídeo todo eu falo Maria Fernanda Cândido. Trágico, senhores. E dessa forma eu peço a compreensão de todos aí durante o vídeo e tente não se emocionar com o drama de Maria Cândida, um clássico. Quando eu tava loira, eu via que os homens me paqueravam, ainda. Tipo, entrar num bar e tudo me olhavam. É inacreditável. Eu fui ficando grisalha e esses olhares não vinham mais como vinham quando eu era loira. Que tristeza. Qual a história do grisalho? A história do grisalho é que eu queria mudar, eu quis entender o envelhecimento, eu quis me ver envelhecendo. E eu não acho que todo mundo tem que ter grisalho, nada disso. Eu acho que tem que ter quem quiser ter, E tem né? gente que é mais novo, grisalho. Mas eu queria ver a minha cara mudando, eu me tornando outra pessoa que não era a mesma mulher, né, que eu fui até agora, praticamente, até 5 anos, 6 anos atrás. Então eu quis ver tudo isso para entender o envelhecimento, inclusive. Entender o que a mulher sente. É, de repente, entender que você entra no bar e os caras não vão Então, você te falou, olhar. Você vê o cabelo loiro, todo mundo olha. Se você entrar com grisalho, ninguém... Aconteceu comigo. Eu vou te Entendi. falar que eu tenho lugar de fala com relação a isso. Me Aconteceu conte. comigo. Por quê? Porque o cara não quer uma mulher grisalha. O cara quer uma mulher jovem. Machista! Ele não quer. Por que as mulheres. A maioria. Tô falando, não é? A maioria. Sim. Por que as mulheres mentem a idade? Muitas das mulheres mentem. Não é por causa delas. Não é porque. O problema da idade é porque você não quer que aquele cara te ache velha demais. Mas, ainda assim, quantos caras muito gatos tem no Brasil? Sei lá, 0,2% são gato pra... Aí, senhores, ela foi uma apresentadora bastante famosa aí no começo dos anos 2000 e já não é a primeira vez que eu vejo ela falar sobre esse mesmo assunto. Inclusive, isso aí dessa senhora ficar reclamando da idade e que os caras não chegam mais já se tornou um clássico. Há mais ou menos uns 2 anos atrás foi um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal onde ela fala basicamente a mesma coisa. Que os caras não chegam mais porque ela deixou o cabelo grisalho e ela exige explicações. E vendo essa fala dela, a não ser é claro que eu tenha entendido errado, mas pelo jeito que ela falou, a impressão que eu tive é que ela quis viver essa experiência de mulher madura, grisalha e tudo mais. E por que ela tá reclamando? Se tá tão ruim assim, pinta o cabelo, minha senhora. Eu acho que ela tá sofrendo à toa. Se isso tá fazendo tão mal pra ela, se ela se sente menos prestigiada pelos caras pelo fato dela ser grisalha agora, isso aí é o de menos. Mas eu acho que, infelizmente, o que tá acontecendo com a Maria Fernanda é que ela não tem a atenção dos caras que ela gostaria que desse atenção pra ela. Eu duvido que nenhum homem se interessa por essa senhora. Duvido. Pode estar grisalha, pode estar careca, pode estar mais madura do que ela tá hoje, mas não tem problema. Eu tenho certeza que muitos caras, até mais jovens que ela, estariam dispostos a ter um relacionamento com ela, mas eu acho que, sinceramente, eu não quero desrespeitar aqui de forma alguma essa senhora, mas eu acho que ela ficou um pouquinho só mal acostumada com a atenção que ela tinha dos homens nos velhos tempos. Ou você acha que ela tem as mesmas oportunidades de relacionamento quando ela estava no auge da beleza e da carreira dela trabalhando na TV com agora? Tá de brincadeira? Nenhum ser humano é assim, nem homem nem mulher. O Ronaldo Fenômeno, por exemplo, no começo da carreira, ele chegou a ficar casado durante uma semana com a Daniela Cicarelli e depois, no final da carreira, ele apareceu com 3 transformistas. Num fatídico domingo de manhã, ele alegou na época que confundiu, ele não sabia, houve um equívoco, mas claramente até Ronaldo Fenômeno, que foi o melhor do mundo várias vezes, baixou a régua dele em algum momento da vida, né? Mas eu tô brincando, senhores. Eu sei que não é o caso aí da Maria Fernanda Cândido, eu só queria lembrar mesmo dessa história dos
mistas. E no caso dela, como eu tava dizendo, como ela foi e ainda é uma pessoa bastante conhecida, apresentou vários programas de TV, sempre teve uma aparência muito boa, continua tendo ainda, mas claro que com a idade as coisas mudam um pouco e a pessoa não aceita. Já não é a primeira vez que eu faço vídeo sobre isso. Recentemente também eu falei do caso da Carolina Ferraz, grande atriz que ficou chateada com uma mensagem completamente deseducada que uma pessoa mandou pra ela, falando que ela já não é mais tão bonita igual antes. Luana Piovani também é um exemplo clássico disso, né, senhores? Que a pessoa fica meio perdida. Ela é a deusa da beleza absoluta quando é jovem e quando ela se torna madura, ela meio que perde a identidade dela e não sabe exatamente como agir e ainda quer pôr a culpa nos outros. O que a Maria Fernanda Cândido tá passando, eu tô passando 10 vezes pior, porque no caso dela, como ela sempre teve a oportunidade, eu acho, né, de se relacionar com o homem que ela quis, enquanto ela era mais jovem, eu acho que a pessoa não percebe e o tempo vai passando rápido demais, e quando ela vai ver, ela já se tornou a Dona Neide e nada de relacionamento. Eu lembro que teve uma vez que ela apresentava um programa junto com um cara, e teve um dia no meio do programa, que se eu não me engano era ao vivo, o cara pediu ela em namoro na frente de todo mundo, ficou um negócio completamente constrangedor ali. Eu acho que ela não se relacionou com esse cara, fez o certo, né? Porque isso aí é coisa de gado. Mas isso serve pra gente ver como essa senhora sempre foi vista como uma mulher bonita, interessante, bem-sucedida e tudo mais. Ou seja, chance pra se relacionar e ser benquista pelos homens, ela sempre teve a vida inteira. Só que nada dura pra sempre, né, senhores? Eu acho que ela fica chateada desse jeito, porque a gente sabe que os homens são visuais, sim. Os caras, se puderem escolher, vão preferir parceiras mais jovens, até por uma questão de instinto. De repente, mesmo sem o cara perceber, ele tem essa preferência por uma questão de fertilidade, mesmo que o cara não queira ter filho, mas isso é uma coisa que chama atenção e quando a pessoa vai atingindo a maturidade, essa atenção que ela recebia dos homens vai caindo, como eu falei, mas as dos homens jovens, por que ela não se relaciona com o senhor também? Vamos supor que ela tenha 50 anos, por que não se relacionar com um cara de 50 anos ou até mesmo um de 60, 70, se for o caso? Se ela tivesse essa disponibilidade de se relacionar com o senhor com uma idade um pouco mais avançada, pra esse senhor, a Maria Fernanda Cândido ia ser uma mocinha de 50. E pode reparar que existe um padrão. Todas as madames que chegam na maturidade e começam a perceber que a pista ficou salgada, elas começam a colocar a culpa nos homens. A Luana Piovani, por exemplo, é a que mais faz isso. E essa senhora aí também tá seguindo os mesmos passos. E vai por mim, não é culpa dos homens. A pista tá salgada pra todo mundo. E tá certo que os homens são visuais, sim, os caras vão levar em conta esse negócio da aparência e da juventude, mas as mulheres também são visuais. Principalmente as mulheres jovens. Eu também já tive esse questionamento. Poxa, mas por que eu não consigo me relacionar com senhoras que eu sinto atração? E a resposta é simples. É porque eu não tenho uma aparência padrão. E além de eu não ser bonito, eu também não tenho boas condições financeiras. Aí você vai culpar quem? As mulheres que não querem se relacionar comigo? Sendo que essas que eu sinto atração têm a oportunidade de ficar com outros caras? Ou eu, que sou feio? É claro que isso não é justo, porque eu não tenho culpa, né, de ser feio. E durante um tempo, a pessoa fica com esse pensamento de negação. A pessoa não aceita que as pessoas que ela queria se relacionar não sentem atração por ela e ela quer culpar essas pessoas por não sentir atração. Uma guerreira jovem, bonita e atraente, ela prefere tomar leite e ghost de um cara bonito, ou dividir esse cara com várias outras, ou ser maltratada por esse cara do que se rebaixar e ficar com um cara feio. Essa é a dura realidade, senhores. Vai fazer o quê? É exatamente por isso que existe o Desbeiçadas Night Club. Por que você acha que não existe casa de massagem onde é homem que atende? Aliás, eu acho que até existe, mas eu acho que o número é bem menor do que casa de massagem convencional. É porque alguns caras não conseguem relacionamento mesmo, não tem jeito, ou senão o cara até tem a oportunidade de se relacionar, mas é com pessoas que ele não sente atração e é muito melhor ir na casa de massagem. Agora, pras madames é diferente, ela consegue se relacionar com o cara se ela quiser, igual a Maria Fernanda Cândido, por exemplo. Se ela quisesse mesmo se relacionar com um cara agora, ela consegue, mas infelizmente a pessoa não quer qualquer um, né? Ela quer um cara muito gato, se não for pedir demais, só que infelizmente é pedir demais. E a pessoa não percebe que chega uma hora que ou ela abaixa um pouco as expectativas ou é amiga. No caso dessa senhora do vídeo, eu acho que ela gostaria de se relacionar com um cara que tem boas condições financeiras, porque provavelmente esse é o caso dela, e um cara que tivesse uma aparência ok, não precisa ser muito gato, mas sendo normal, eu acho que pra ela já é o suficiente. Só que o problema, senhores, é que esses caras que têm dinheiro e têm uma aparência normal, o cara tem outras opções. Da mesma forma, pode ter vários caras querendo se relacionar com ela, mas ela não quer porque não faz o tipo dela. Aí a pergunta que fica é a seguinte: será que adianta ir em todo podcast e fazer sempre a mesma reclamação, que já não é a primeira vez? Talvez, nunca sabe.
saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários, claro, mantendo respeito tanto a Maria Cândida quanto a Luciana Gimenez. E caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas Júnior Teta, Dona Neide Braço de Merendeira, que todo podcast sempre faz a mesma reclamação, bolivariano desbeiçado emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!